Oi, gente! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os livros hypados que não me pegaram. Quero trazer um momento nostalgia pra vocês e voltar naqueles lançamentos de anos atrás, de livros que eram mais comentados do momento e que até hoje ganham essa fama de hypados porque fizeram muito sucesso quando foram lançados. Mas por algum motivo, alguma circunstância, eu não me apeguei a esse hype, ou eu li o livro e não gostei tanto. Então eu separei aqui alguns livros, tá? Pra gente comentar. Eu tenho certeza que eu vou despertar alguma memória em você. E é claro que eu não trouxe todos, gente, porque se eu fosse trazer todos os livros hypados da década, da atualidade, a gente ia ficar aqui, ó, dias e dias. Então eu só trouxe aqueles que eu realmente achei interessante de a gente falar. Mas se você quiser que eu faça um vídeo assim comentando os livros hypados atuais, esses de 2020, 2019 pra cá, comenta aqui nos comentários. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2. Então antes da gente começar essa fofoca, essa curiosidade, deixa aí o seu like, não esquece de se inscrever neste canal. Estamos com a meta de bater 7 mil inscritos, então por favor, compartilhe o canal, compartilhe o vídeo, se inscreva. A maioria das pessoas que assistem os vídeos aqui não são inscritos, então por favor, não custa nada, ajuda bastante a gente a crescer e alcançar mais pessoas. Então chega de papo e bora falar dos livros hypados que não me pegaram. Vou dar um spoiler da lista, gente. Eu escolhi, eu acho que entre 7 e 8 livros. Não vou comentar sobre as histórias, porque a maioria delas eu não conheço, de fato. A ideia aqui é dizer pra vocês o porquê que eu não quis ler, o porquê que eu li e não gostei, tá bom? Bora começar, então, com um livro muito conhecido, gente, que é da época de Crepúsculo. Inclusive, essa série fez muito sucesso. Eu li ela bem depois, porque tava naquela época de romance sobrenatural, romance de fantasia adolescente. Então, quem leu Academia de Vampiros, Crepúsculo, vai lembrar dessa série, que é Hush, Hush, da Becca Fitzpatrick. Li sussurro, esperando alguma coisa, sei lá, tipo, surpreendente, porque todo mundo falava dessa história, todo mundo comentava que era muito bom, que os personagens eram incríveis, e era uma coisa diferente na época, né, porque estávamos falando de anjos, que não era muito comum, até porque o auge era vampiros, era lobisomens. Então não foi à toa que essa série fez muito sucesso. Mas, infelizmente, eu não senti, gente, o motivo do hype. Eu li o livro e achei ele ok. Sabe aquele livro que não te surpreende ou que não te chama atenção, não te fisga ao ponto de você querer continuar a série? Foi exatamente isso que eu senti lendo Sussurro. E eu tenho certeza que esse livro também faz parte da vida de muitos leitores. Mas como comentei, não senti nada, gente, lendo essa leitura, sabe? Esse deslumbramento pelos personagens, pelo romance. Eu achei assim, nada demais, sabe? Então acabou que eu só fiquei no primeiro livro mesmo, não li o resto dos livros, porque é uma série de 4 livros, né, se eu não me engano. E até então é aquela história que fica ali engavetada na minha mente, porque eu nem lembro que existe, até ver a capa dela em algum post aí do Instagram, aí eu lembro que eu li esse livro, mas simplesmente não me marcou. Inclusive tinha saído umas notícias muitos anos atrás de que iriam adaptar, né, essa série, mas até hoje nada aconteceu, então provavelmente nem vai rolar também. E você, já leu Sussurro? Conhece a série Hush Hush? Comenta aqui abaixo se você leu, se você é da época e se você gostava. Outro livro de fantasia, outra série muito comentada, acho que um dos livros mais hypados, assim, de toda a literatura atual é A Rainha Vermelha, que faz sucesso até hoje, né? Um livro realmente muito conhecido de fantasia. E sendo sincera, gente, eu tinha muito interesse em ler esse livro, tanto que eu até troquei no Scooby o livro pra ler, mas eu abandonei na primeira página. Pois é, gente, abandonei na primeira página. Na época que eu peguei A Rainha Vermelha pra ler, eu não era muito fã de fantasia. Na verdade, eu tinha saído das fantasias e estava tentando ler ali livros, né, que tivessem uma mesma vibe, mas tinha deixado de ser um gênero que eu consumia, então tava mais só no romance mesmo, no romance de época. Então eu acho que talvez isso tenha contribuído para que a leitura não engrenasse, porque literalmente, gente, na primeira página eu falei: essa leitura não é pra mim não, eu vou abandonar. Então eu acabei abandonando e posteriormente muita gente começou a falar mal do livro, falou mal aí da história em si, que era muito ruim. Então isso foi acabando com as minhas expectativas e no final eu acabei não tendo interesse em voltar a ler, em tentar voltar. Mas é um livro extremamente hypado e que muita gente comenta, inclusive eu nem sei direito a história, mas eu tenho quase que todos os spoilers possíveis, de tanto que falam dessa história até hoje. E eu quero saber se você também conhece, se você
dessa época, se você já leu A Rainha Vermelha, e me comenta se ainda vale a pena ler, né? Porque, como eu falei, tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Mais um livro muito hypado, e hoje em dia acho que quase ninguém conhece ele, mas eu lembro que na época que foi lançado, gente, todo mundo da época do blog, né? Porque eu vim do blog, eu sou do blog, todo mundo fazia resenha, todo mundo indicava, porque eram os livros mais lindos, românticos, que falavam sobre um assunto muito importante, que é Beleza Perdida, da Amy Armand. Eu gosto muito dos livros da Amy, inclusive esse não foi o primeiro livro que eu li dela, eu li Infinito Mais Um antes, mas Beleza Perdida com certeza era o livro mais hypado, o livro mais conhecido, porque falava de um soldado, né, que tinha ido pra guerra e que acabava sofrendo um atentado onde ele perdia os seus amigos e, inclusive, perdia toda a sua beleza. E a história é sobre isso, sobre a recuperação desse homem, né, voltando pra sua cidadezinha, tentando se descobrir sem a sua aparência, ao qual ele era tão apegado. É um livro muito sensível, muito tocante, mas eu, sinceramente, vou ser sincera com vocês, eu não achei ele tudo isso, eu não achei que era, sei lá, não era o que eu tava esperando, porque falavam tão bem do livro, falavam que era um dos mais lindos da autora, que eu acho que eu coloquei muitas expectativas e quando eu fui ler, eu não achei tão envolvente, o romance também não achei nada demais, então eu acho que eu fui meio que com expectativa demais e acabei não gostando tanto assim. Na minha opinião impopular, inclusive, eu acho que a autora tem outros livros muito melhores, Infinito Mais Um é um deles. Mas era um livro muito hypado na época, hoje em dia eu nem sei se tá mais hypado, porque acho que ninguém mais lembra dessa história, ninguém mais ouve se falar de Amy Armand. Eu acho que ela foi perdendo um pouco a popularidade dela e ao longo dos anos, já que novos autores estão se inserindo no mercado. Mas se você procura uma leitura bem dramática, emocionante, tipo os livros da Brittany Sherry, da Mia Sheridan, eu acho que vocês vão gostar muito dos livros dessa autora. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas teve uma época, principalmente Bienal de 2018, onde os livros de autoajuda estavam bombando. Começou tipo assim, a alucinar, todo mundo começou a comprar livros de autoajuda, as editoras começaram a realmente investir nesse gênero literário, tanto que em 2018 a lista dos livros mais vendidos no Brasil consta com mais de, sei lá, 7 livros de autoajuda, pra você ver que o hype dos livros de autoajuda foi realmente real. Hoje em dia quase ninguém lembra mais. Mas teve 2 livros muito, tipo assim, que tava todo mundo falando, gente, só se via isso em todo lugar, que eram Textos Cruéis Demais para Ser Lidos Rapidamente e A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Quem não lembra dessas capas? Gente, é impossível você não conhecer esses livros. Hypou demais, hypou muito. Eu acho que esses 2 eram dos mais comentados até então naquele ano. Porque eu não sei por que hypou, gente, não sei, mas simplesmente todo mundo começou a ler livro de autoajuda e esses eram os livros que realmente estavam assim no topo. E é claro, né, que me chamou a atenção, eu vivi o hype, senti muita vontade de ler, inclusive o Sutil Arte de Ligar o Foda-se era o que eu mais queria ler. Só que naquela época eu não comprava tantos livros assim, eu sempre deixava pra comprar os meus de romance quando tinha um dinheirinho sobrando, porque eu era estagiária e ganhava bem pouco. E ficou nessa, o tempo foi passando, o interesse foi diminuindo e no final acabei não lendo, perdi o hype. Até hoje eu não faço a menor ideia do que se trata esses livros. Então esse foi o caso aí de que sim, me interessei, mas demorei demais pra ler e acabou, né, perdendo aí o sentido pra mim. Hoje em dia não faz nem sentido mesmo ler essa história, mas se você também é da época, se você leu, deixa nos comentários sobre o que é esse livro, porque até hoje eu fico curiosa, gente. Continuando aqui na nossa lista, gente, temos mais um livro muito hypado, na verdade uma autora que estava muito em alta. Hoje em dia ela também perdeu aí um pouco de espaço para outros autores que estão chegando. Não é todo mundo que lê os livros dela, porque eu acho que o público dela é mais adulto, é aquele romance mais maduro, digamos assim. E estou falando de Jojo Moyes, que é uma autora aí que quando explodiu, gente, ela lançou tipo uns 20 livros de uma vez, porque, nossa, todo dia tinha lançamento da Jojo Moyes. E um deles, né, o mais conhecido é Como Eu Era Antes de Você, que, tipo assim, todo mundo conhecia, todo mundo faz referência de romance. Se bem que até hoje não é mais uma referência de romance, mas se você lembrar de 3, 4 anos atrás, todo mundo lembrava, né, desse livro e tal, falava muito da história dele. E eu também me interessei muito em ler, gente, tava louca pra ler esse livro. Só que aconteceu foi que a minha irmã, a gente conseguiu comprar o livro, né, acho que ela comprou na Americanas, na época que era acessível. Ela leu o livro antes e ela me contou o final. Na época ainda não tinha sido lançado o filme. E eu fiquei tipo, quê?
eu não vou ler esse livro pra sofrer. Então eu acabei desistindo de ler o livro e no final perdi o hype também. Inclusive aconteceu a mesma coisa com Por Lugares Incríveis da Jennifer Niven, que a minha irmã também leu antes, me contou o final do livro e eu acabei perdendo interesse, sendo que era um dos livros que eu mais queria ler. Então assim, né, o spoiler sempre tá aí pra estragar suas experiências literárias e nesse caso ele realmente estragou porque matou o interesse que eu tinha na história, né? Hoje em dia eu já conheço o filme, já conheço basicamente o enredo todo, então não me convém mais ler o livro, mas na época só se falava em Como Eu Era Antes de Você, nesse casal, nesse romance no final, então assim, realmente foi um livro muito hypado, mas que infelizmente perdi também. Ainda nessa pegada de romance mais voltada aí para o jovem adulto, temos aí John Green, que é um autor muito conhecido, né, do gênero literário, e eu tenho uma grande inimizade por ele, tá, gente? Eu não gosto do John Green, eu já li 3 livros, 4, acho que eu li 3 livros dele, e todos eu odiei, tá? O único que eu mais ou menos gostei foi A Culpa das Estrelas, mas eu li o Teorema Catherine e Cidade de Papel e eu achei horrível, tipo, muito ruim. Eu sei que muita gente gosta dele aqui no canal, mas eu não consigo, gente, gostar desse cara. Eu acho que ele fica vendendo uma vibe meio tipo, ai, eu sou muito culto, vendo livros young adult para adolescentes, sabe? Tipo, sério, gente, os livros deles são muito chatos, eu não sei como é que vocês gostam. Mas enfim, lançou, né, Tartarugas Até Lá Embaixo, que era o novo lançamento dele, inclusive acho que foi um dos últimos lançamentos, que depois disso ele sumiu do mapa. E como qualquer livro do John Green, né, hypou, todo mundo começou a ler, todo mundo amou o livro, falava que era um dos melhores dele, inclusive, mas pela minha inimizade, pela minha não vontade de consumir esse autor, eu por exclusiva vontade não quis comprar, não quis ler. Até porque a sinopse dos livros dele nunca me chamaram muito a atenção. E toda vez que eu lembro da estrutura da escrita dele, que é aquele livro mais metafórico, onde ele fala muito intrinsecamente, na verdade, com o leitor, eu já me canso, gente, me dá uma preguiça gigantesca. Então eu pensei, eu vou passar raiva, provavelmente eu não vou gostar do livro, então eu não vou perder meu tempo com esse livro hypado. E foi exatamente isso que aconteceu até hoje. Eu nem sei se o livro é bom ou não, se você leu, comenta aí se você acha que vale ou não, mas sinceramente John Green é um autor que eu praticamente não tenho vontade mais de consumir, já tirei ele da minha lista literária há muitos anos. Penúltimo livro aí também, gente, muito conhecido e tipo assim, foi uma febre, foi a saga Game of Thrones. Foi aquele tipo de livro famoso que também ninguém sabia de onde surgiu, simplesmente hypou, todo mundo falava dessa fantasia, desse autor, né, que é tão conhecido hoje em dia, tanto que se transformou em uma série posteriormente, mas até então a gente só tinha aqueles grandes blocos gigantescos de livros sendo vendidos, e é claro que eu me interessei, eu fiquei louca pra saber sobre essa série, sobre o que era, inclusive implorei pro meu pai comprar o primeiro livro, porque eu queria muito, gente, muito ler. Você não tá entendendo o hype, você não tá entendendo, todo mundo na minha escola falava desse livro. Os meus amigos, que eram todos nerds, inclusive eu também era, né, todo mundo comentava o tempo todo de George Martin, tipo, meu Deus, olha só essa história, é muito boa, e eu queria fazer parte do clube. Então eu fiz meu pai gastar seus 50 reais, que naquela época era muita coisa. Eu até li, entre aspas, tá, gente? Eu cheguei na página 250, só que eu acabei abandonando, no sentido de eu dei uma pausa e nunca mais voltei, e foi basicamente isso. Não sei se vocês leram o livro, se vocês conhecem a escrita do George, mas ele é muito minucioso, ele é muito detalhista, né, na hora de narrar, então ele fala com muitos detalhes, ele descreve demais as coisas, e o livro dele, gente, além de ser grosso, a letra é minúscula, é muito pequenininha. Então quando eu dei essa pausa e demorei demais pra voltar, eu pensei, cara, não lembro de quase nada da história, eu vou ter que reler e tipo, ai meu Deus, que preguiça. No final, não li, acabei perdendo o hype e não entrei para o clubinho dos garotos que gostava de Game of Thrones. Fiquei chateada com a minha própria preguiça, tá? Porque eu queria muito saber como é que era essa história. A escrita do autor, mesmo sendo desse jeito que eu falei, eu gostava, era envolvente a trama, né? Quem assistiu a série sabe do que eu tô falando, mas eu fiquei com muita preguiça, gente, de continuar, então acabei também não abraçando esse hype aí. E o último livro hypado, que muita gente fala, inclusive ele era muito hypado, depois ele deu uma baixada, depois ele voltou a ser hypado de novo, é Mentirosos. Eu vou ser sincera com vocês e falar que eu nem conhecia esse livro, eu acho que eu peguei o hype dele bem no final, quando as pessoas já estavam meio que parando de falar dele, tá? Mas como vocês sabem, ele é extremamente conhecido, eu acho que ele também voltou com força total no TikTok, mas ele já era realmente um livro muito falado aí nos blogs, como falei pra vocês, mas eu nunca me interessei em ler
ele por causa da capa. A capa, gente, não me chama nenhuma atenção, é uma capa muito feia. E segundo, porque na época até então, eu nunca tinha lido um suspense young adult, tá? Então esse negócio de você descobrir se as pessoas estão falando a verdade, quem é o culpado de alguma coisa, voltar no passado pra descobrir, sabe, o enredo, era um tipo de enredo que nunca tinha me chamado a atenção. Então eu acabei não me interessando por esse livro. Hoje, ele voltou a ser hypado de novo por causa, né, do TikTok, como falei pra vocês, mas ainda assim não me chama a atenção, não tenho nenhuma vontade de ler esse livro e eu não sei dizer porquê, só não me gatilhou, sabe, quando te dá um gatilho de, ai, nossa, quero ler. Não rolou isso, entendeu? Então eu acabei perdendo o hype e perdi o segundo hype de novo, porque infelizmente não é uma leitura que eu vou colocar, né, na minha estante. E é isso então, gente, esse é o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado aí dessa fofoquinha literária, dessas curiosidades. Espero que vocês tenham comentado durante esse vídeo sobre todos os livros que eu tava citando, hein? Vou esperar o comentário de vocês. E aproveita se você lembrou de algum outro livro que também era muito conhecido na época, que você queira comentar, que você queira trazer uma observação. Nossa, eu lembrei desse livro aqui, me despertou a memória, deixa também aí nos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que vocês tenham se divertido assim como eu. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!